Meus irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, para que juntos possamos ler do versículo 39 ao versículo 46. É reconfortante quando nós, após um dia exaustivo de trabalho, chegamos em casa, temos a oportunidade de tomar um banho, e quando olhamos na mesa há uma comida quente e reconfortante para a nossa alimentação, para a renovação das nossas forças. Igualmente eu penso que é reconfortante para nós, após uma semana de muitas lutas, de muitos afazeres, chegarmos no domingo, o dia do Senhor, e chegarmos na igreja, na casa do Senhor, e experimentarmos dessa santa rotina, deste santo culto que é estabelecido pela palavra, e também encontrarmos a mesa posta com alimento para o nosso renovo, nosso fortalecimento espiritual. Estamos diante da palavra do Senhor, vamos lê-la, em seguida vamos orar e vamos pedir ao Senhor que nos alimente, que nos aqueça, que nos reconforte por meio do Santo Evangelho. Lucas, capítulo 22, versículo 39 ao 46, a palavra de Deus assim declara: E, saindo, Jesus foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e, de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, diz o versículo 44, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. E disse: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por este alimento espiritual que é a Tua doce e poderosa voz. Obrigado, Senhor, porque muitos se levantaram ao longo da história tentando silenciar a Tua voz, mas não foram capazes de calar o Santo Deus. Quem somos nós para ouvir a Tua voz, povo pequenino? Obrigado por falar conosco por meio da leitura da Tua palavra, mas renovamos o nosso reconhecimento diante do Senhor, que somos carentes, ó Deus, de ouvir e compreender as verdades eternas da Tua palavra, que necessitamos encarecidamente da ação, da iluminação do Teu Santo Espírito, para que nós não ouçamos a voz de um mero homem, mas ouçamos a Tua voz, ouçamos a Tua palavra, que é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ó Deus, concede-me o que necessito, Senhor, concede aquilo que necessito, renova as minhas forças físicas, para que eu seja um porta-voz do Senhor, apenas isso. E também concede a este Teu povo, a esta igreja, a graça do coração aberto, dos olhos clarificados, para enxergar as maravilhas do Teu Evangelho. Assim nós te oramos, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Os que estiveram presentes nas primeiras exposições no Evangelho segundo Lucas devem lembrar que na primeira exposição eu mencionei que este Evangelho era como uma grande pintura, um grande quadro, uma grande obra de arte. Falaremos mais sobre isso no último sermão neste Evangelho. Eu quero apenas dizer que imagine que nós estamos diante deste belo quadro chamado Evangelho segundo Lucas. Se nós olharmos agora atentamente para a seção onde nós estamos, é a seção mais sombria, mais escura, que tem menos cor,
O tema do sermão de hoje é o jardim da agonia. Mas é possível existir um jardim da agonia? Nós veremos à luz da Escritura que houveram 2 grandes jardins da agonia na história humana. Mas, de modo geral, os jardins não são assim. Os jardins, eles são lugares maravilhosos. Os jardins são lugares de muita beleza. Jardins existem para gerar sensações agradáveis naqueles que os visitam. Quer esses jardins sejam compostos de plantas ornamentais, belas aos olhos, flores, rosas, jasmins, que exalam aquele perfume que nos deixa paralisados, não queremos sair daquele lugar. Querem esses jardins sejam compostos de árvores frutíferas, o que nós conhecemos por pomares, que atiçam o sentido, a nossa visão, olhar para aqueles frutos maduros que fazem a nossa boca salivar e querer colher aquele fruto do pé e então comê-lo. Não importa se esses jardins estão situados em propriedades privadas, não importa se os jardins foram construídos em espaços públicos, não importa. Jardins sempre são projetados, depois são construídos. Jardins são sempre mantidos para trazer conforto e bem-estar àqueles que os visitam. Deixa eu perguntar a você se não foi exatamente isso que aconteceu no primeiro jardim construído na história humana, o jardim construído no Éden, também conhecido como o Jardim de Deus, no qual nós homens fomos colocados para viver, para cultivar e para proteger, para guardar. Gênesis 2:8 nos fala sobre isso. Mas então, nós nos deparamos com o primeiro jardim da agonia da história humana. Adão e Eva tornaram este jardim maldito quando pecaram, quando desobedeceram a Deus, que disse a Adão, Gênesis 3:17, maldita é a terra por tua causa. Aquele jardim que também conhecemos como o paraíso foi perturbado pelo pecado. O jardim que era agradável se tornou um jardim de dor, um jardim de sofrimento e de agonia, de modo que Gênesis 3:23 diz que por isso o Senhor Deus o lançou Adão e Eva para fora do jardim do Éden. Mas, em meio a todo esse mal causado por esta humanidade pecadora, neste mesmo jardim que havia se convertido em jardim de agonia, o Senhor Deus fez uma promessa à serpente. Porém, inimizade, Gênesis 3:15, entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Cerca de 4.000 anos se passaram. Agora já é madrugada da quinta para a sexta-feira. Havia um outro jardim que ficava nas cercanias de Jerusalém, mais precisamente no Monte das Oliveiras, o jardim chamado Getsêmani. O Getsêmani ele foi plantado para que oliveiras frondosas pudessem dar azeitonas, para que essas azeitonas fossem esmagadas, prensadas, e então fosse extraído o sumo das azeitonas, o azeite. Mas esse jardim chamado Getsêmani não era só um lugar de plantio e de colheita de azeitonas, era também um lugar muito calmo, que ficava fora dos muros da cidade, fora de Jerusalém. E esse jardim foi escolhido por Deus, na eternidade, para ser o segundo e último jardim
da agonia humana. Observe o que a palavra de Deus diz no versículo 39. E saindo Jesus, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Observe que o versículo 39 diz que não é a primeira vez que o nosso Salvador faria esse percurso, exatamente com o mesmo propósito que ele já havia feito em outras ocasiões. Se você observar direitinho, você vai lembrar que o evangelista Lucas já havia nos dito que na última semana do seu ministério terreno, quem estava aqui presente vai lembrar da exposição em Lucas 21, 37, diz que Jesus ensinava todos os dias no templo, a última semana de vida no ministério terreno do Senhor aqui, mas à noite saía e ficava no monte chamado das Oliveiras. Então esse era o costume do Senhor, era o mesmo percurso com o mesmo propósito. Assim, o traidor, o filho da perdição, chamado Judas, ele já havia se ausentado da comunhão com Jesus e os discípulos e já havia ido buscar a guarda do Sinédrio, que iria prender Jesus. Por quê? Porque ele sabia exatamente onde encontrar Jesus. Ele sabia aonde Jesus estava e ele sabia também o que Jesus estaria fazendo. E apesar desta rotina denunciar aonde Jesus está, o nosso Senhor permaneceu firme em sua missão. Ele não fugiu da sua responsabilidade pelo qual ele veio e ele se dirigiu àquele lugar, àquele jardim que seria o jardim da sua agonia, do começo da sua agonia, aonde ele começaria a ser esmagado, prensado, para que então saísse o sumo da nossa salvação. Jesus acabara de sair da cidade alta de Jerusalém, ele passa pela cidade baixa, ele passa pelos muros, deixa a cidade, é o que diz o versículo 39, e vai então até o Monte das Oliveiras, mais especificamente no Vale do Cedron. Ele vai para o Getsemane, que significa prensa ou lagar do azeite. Então, no versículo 40, o Evangelho nos diz que, chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Os evangelistas Mateus e Marcos, na passagem paralela, lá no capítulo 26 de Mateus, especificamente do versículo 36 ao 39, e Marcos, capítulo 14, versículos 32 ao 35, vão detalhar o seguinte: são 11 discípulos. 8 desses discípulos recebem a ordem de ficar no determinado lugar. 3 desses 11 discípulos, a saber, os evangelistas Mateus e Marcos nos dizem, Pedro, Tiago e João, são chamados pelo Senhor para ir um pouco mais adiante e o acompanhar. Mas todos, tanto os 8 quanto os 3, recebem a mesma ordem dada pelo Senhor: orar. Pedro, Tiago e João, de modo ainda mais especial, a orar, unidos a Jesus, de modo especial naquela noite. E então Mateus e Marcos nos dão conta de que o Senhor foi tomado de grande tristeza. Nós não temos essa informação de modo tão claro aqui em Lucas, mas Mateus e Marcos dizem que ele foi tomado de grande tristeza, de grande pavor, de grande angústia, de modo que ele abre a sua santa boca e ele mesmo declara: a minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. Nós encontramos isso em Mateus 26, 38 e Lucas e Marcos 14, 34. E aqui eu quero chamar a sua atenção, preste muita atenção nisso, porque ao longo da história, alguns hereges se levantaram para dizer que o sofrimento de Jesus não foi assim tão terrível. Ainda hoje isso acontece. Pessoas que se dizem estudiosos da palavra e que querem dizer que Jesus em seu sofrimento teve uma suavização por parte da sua divindade, ou seja, a sua natureza humana suavizou o seu sofrimento humano. Mas aqui o Evangelho está nos dizendo, está anunciando que o Filho de Deus, o eterno Filho de Deus, ele não sofreu apenas na carne, nos bofetes que recebeu, no rasgar da sua carne, mas ele sofreu no seu próprio íntimo. Ele diz, ele abre a sua boca e declara: a minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. Se fôssemos fazer uma tradução literal do grego para o português, a minha alma está sobrecarregada ao ponto da morte.
gostaria que você olhasse para este canto negro deste quadro chamado Evangelho segundo Lucas e se identifique com a dor e com o sofrimento do seu Senhor, com aquilo que ele está sentindo nesse momento. Mas observe que mesmo em meio ao seu sofrimento profundo, a sua agonia, ele se preocupa com a sua igreja, e ele diz: orem para que vocês não caiam em tentação. No avançar da revelação de Mateus e de Marcos, eles registram que Jesus, quando volta, encontra os seus discípulos dormindo por 2 vezes. Isso não está escrito aqui no Evangelho segundo Lucas, mas quando ele vê os seus discípulos dormindo, preocupado com a sua vida, ele os exorta a 2 coisas. Primeiro, vigiem. E a ideia desse verbo que está no tempo imperativo é: mantenham-se em estado de atenção e de alerta, mantenham-se acordados. Vamos falar sobre isso no fim dessa mensagem um pouco mais. Mas a segunda ordem do Senhor, preocupado com o bem-estar de sua igreja, é: orem. Mantenham-se acordados, alertas, e falem com Deus. Mantenham santa conversação com o vosso Deus. Apesar de, como homem, nosso Salvador está experimentando no seu próprio corpo os sofrimentos horríveis, tristeza, pavor, angústia, causados pelo peso do pecado, pela preocupação, pelo que está por vir sobre a sua vida, mas ainda assim, em profunda agonia, a sua preocupação é com os seus discípulos, é com a sua igreja. Observe, Jesus acabara de alertá-los: estejam prontos para a batalha, preparem-se materialmente, dinheiro, mantimento, preparem-se espiritualmente, a espada, símbolo de força, de coragem, a própria palavra. Ele já havia dito isso: vocês precisam estar preparados, prontos para a batalha. Mas Jesus sabia que era necessária um pouco mais de coisas. Era necessária vigilância, era necessária oração, porque as batalhas e lutas que esses discípulos, que esta igreja enfrentaria, não seriam apenas físicas, muito pelo contrário. O maior dor da batalha seriam em suas almas, as tentações que sofreriam em seu próprio ser. Eles passariam por grande tribulação, seriam tentados, e eles só conseguiriam resistir à tentação com 2 coisas: vigilância e oração. Por isso Jesus os exorta de modo imperativo: vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. Por que Jesus tinha essa preocupação tão grande com os seus discípulos e comigo, com você, com a sua igreja? Porque na progressão da revelação bíblica, o Espírito Santo vai usar Tiago, o menor, irmão do próprio Jesus, irmão de sangue, quando ele diz que a tentação, uma vez concebida, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. É contra esse inimigo terrível, chamado pecado, que a igreja teria que lutar. Então Jesus diz, Mateus 26, 41, Marcos 14, 38, vigiem, estejam alertas, orem, o coração de vocês deve estar nos céus. O espírito de vocês, que o apóstolo Paulo vai chamar mais adiante de homem interior, em Romanos 7, em Efésios 3, está pronto. Ele diz isso em Mateus e em Marcos: orem, vigiem, para que vocês não caiam em tentação, porque o espírito de vocês está pronto. Ou seja, o homem interior já foi regenerado, como o presbítero Jackson orou hoje, na oração de contrição. Mas a carne, o homem interior, de 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16, ele ainda está sujeito às influências do pecado. Igreja, a carne ainda é fraca. Mas o versículo 41 e 42, voltando para o Evangelho segundo Lucas, nos diz que ele, por sua vez, após exortar os seus discípulos, se afasta um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Observe aquilo que eu já disse desde o início da exposição desse Evangelho.
O Evangelho segundo Lucas, de modo muito especial, apresenta Jesus como um homem de oração. Nenhum evangelho dentre os 4 vai nos ensinar tanto sobre oração. E Jesus está em mais um momento de oração, a sós agora com o Pai. E então, de modo caprichoso, o Espírito Santo nos faz saber que ele se pôs de joelhos. E essa atitude que nós conhecemos muito bem, é uma atitude muito antiga no povo da aliança. É uma atitude de submissão típica de alguém que se coloca de joelhos diante de alguém que está numa posição superior. Jesus se ajoelha, o Filho se ajoelha diante do Pai. Mas observe, isso não quer dizer que Jesus é inferior ao Pai. Não, preste atenção nisso. O que o Evangelho está nos ensinando é que Jesus, em seu ministério terreno, no qual ele se entregou voluntariamente, segundo João capítulo 10, versículo 18, ele se entrega em obediência como oferta pelo pecado. E Filipenses capítulo 2, versículo 8 diz que ele é submisso, obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. E esse mesmo capítulo 2 de Filipenses diz que deve haver em nós a mesma disposição, a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Mas observe a ligação do que está sendo dito aqui no capítulo 22, versículo 41 de Lucas, com Hebreus, capítulo 5, versículos 8 ao 10. O autor aos Hebreus nos fala um pouco mais sobre o que está acontecendo com Jesus agora no Getsêmani. Ele nos diz: embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Você sofre como crente, Jesus está ensinando você a ser mais obediente, a ser mais humilde, a se colocar. Você está sofrendo, se coloque de joelhos diante de Deus. Ele está ensinando você como ele ensinou o seu próprio filho no que diz respeito ao seu ministério terreno. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Versículo 9 de capítulo 5 de Hebreus: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E o versículo 10: e Deus o nomeou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus está de joelhos diante do Pai e ele ora: Pai, se quer, afasta de mim este cálice. Em submissão, em obediência, Jesus faz essa petição ao Pai. E essa petição é alvo de muita controvérsia no coração de muito crente. Porque aqui, o que Jesus está fazendo? Pedindo para não ir para a cruz? Observe, precisamos voltar rapidamente a 2 textos do Antigo Testamento para entender o que é o cálice na linguagem de Jesus e do povo da aliança. O cálice, desde o povo do Antigo Testamento, era sinônimo da ira de Deus. O Salmo 75, versículo 8 nos diz: porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espumeja, cheio de mistura, ele dá a beber, sorvem-no até a última gota todos os ímpios da terra. E mais agudamente, Isaías, no capítulo 51, versículo 17, diz: desperte, desperte, levante-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da ira dele, você que engoliu até a última gota da taça que faz os homens cambalearem. Jesus está dizendo ao Pai, o Filho está dizendo humildemente ao Pai: se quiseres, na tua vontade soberana, passa de mim o cálice da tua santa e terrível ira. Jesus está querendo fugir em absoluto? Não. O que está acontecendo aqui é exatamente o Evangelho nos revelando que a agonia que Cristo está sofrendo neste jardim era real. O sofrimento e a angústia que Jesus está sentindo é fruto dessa expectativa terrível do juízo de Deus que está para vir sobre a sua vida. E então Jesus, como qualquer homem piedoso, clama humildemente a Deus por misericórdia. Jesus não é arrogante. Ele não, quando Paulo fala, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, que ele não teve por usurpação, por algo que deveria se apegar, o fato de ser Deus, o Espírito Santo está falando a verdade.
Jesus não se coloca na condição do eterno Filho de Deus, ele se coloca na condição de servo sofredor. E como servo sofredor, ele clama a Deus por misericórdia. Ele clama a Deus pedindo para que, se Deus quiser, ele afaste o cálice terrível da sua santa ira. O Espírito Santo está usando o evangelista Lucas e os outros evangelistas para que esse terrível relato do sofrimento do nosso Salvador seja registrado para nós como puro, como real, para nós sabermos o quão justo Deus é. E de fato Paulo estava correto, inspirado pelo Espírito Santo, quando ele falou em Romanos 8,32, Deus não poupou o seu próprio Filho. O Evangelho está nos dizendo, igreja, quão agonizante é e deve ser no coração humano a expectativa do iminente juízo de Deus. Quão ao mesmo tempo deve ser de grande alívio e gratidão para o coração do crente, daquele que nasceu de novo, saber que está livre pela graça e misericórdia de Deus desse terrível juízo. O próprio Filho de Deus está agonizando porque o juízo de Deus está vindo sobre a sua vida. Mas nesse exato momento de agonia profunda, o nosso Salvador clama, e é registrado pelos outros evangelistas, Mateus 26, 42 e Marcos 14, 36. Ele clama, meu Pai, como está registrado em Mateus 26, 42. Abba, Pai, como está registrado em Marcos 14, 36. Ele diz, tudo te é possível. O Senhor é Deus sobre todas as coisas. Se o Senhor quiser, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu estou aqui para te servir. O Senhor está nos ensinando aquilo que desde muito antes de eu entrar num seminário, eu já partilhava dentro da minha própria casa. O Senhor está nos ensinando a oração perfeita. Essa é a oração perfeita. Você apresenta a sua oração diante de Deus, de acordo com os termos da Escritura, orações não pecaminosas, e no fim você diz, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Então, o versículo 43 do Evangelho segundo Lucas nos diz que apareceu um anjo do céu que o confortava. E é interessante porque Lucas é o único evangelista que nos entrega esta boa nova, esta boa notícia. Observe, vamos fazer aqui uma rápida recapitulação e vamos voltar ao capítulo 4 de Lucas. Satanás tenta Jesus no deserto, lembram? E ele tenta Jesus, sugestionando Jesus o seguinte, tente se suicidar. E então dê ordens aos anjos para que eles venham te salvar. Lembram disso? E o Senhor vence Satanás. Interessante, Satanás usa a Escritura. O Salmo 91, versículo 11. Mas o nosso Redentor não cede à tentação, vence Satanás pela própria Escritura, e então nós vemos especificamente escrito em Mateus capítulo 4, versículo 11, que é a passagem paralela de Lucas 4, que no início do seu ministério terreno, após vencer as tentações, diz o texto, com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. É o início do seu ministério terreno. Lucas agora nos informa que no fim do seu ministério terreno, novamente está se cumprindo na vida do Salvador, o Salmo 91, versículo 11. O anjo do céu, e é interessante demais essa expressão, não sei se você percebeu isso. Ora, todo anjo ele vem do céu, não é? Mas o Espírito Santo faz questão de dizer para nós, angelos, um mensageiro da parte de Deus, vem para confortá-lo. E esta tradução da nossa revista, da nossa Nova Almeida Atualizada, não é talvez a tradução mais adequada com a língua original. Talvez a NVI e a King James, que traz fortalecia, é isso que o verbo significa. O anjo do céu vem para fortalecer. A nova tradução na linguagem de hoje diz para animar Jesus, animar no sentido de vida, tornar robusto após uma fraqueza temporária. Um anjo do céu, da parte de Deus, neste momento de estado de sofrimento físico, emocional, espiritual do Senhor, vem para fortalecê-lo, porque de fato o seu sofrimento era indescritível, de modo
que o Evangelho segundo Lucas, versículo 44, nos traz essa informação que nenhum outro evangelista traz. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Lucas, o evangelista, historiador e médico, traz para nós essa informação. Ele estava em tamanha agonia, e eu quero chamar sua atenção para este verbo que é importante nesse versículo. O verbo significa tornar-se, passar a ser. Observe, Jesus não chega nesse estado, esse estado ele vai se avolumando à medida em que ele sente o peso da ira de Deus se aproximar. À medida em que a tristeza e o sofrimento e a agonia do Senhor aumentavam, e a palavra agonia é extrema aflição tanto do corpo quanto da mente, à medida em que isso aumentava, diz o versículo 44, que ele orava mais intensamente. E é interessante demais, porque essa palavra é mais fervorosamente, mais seriamente. E aqui, igreja, o Senhor está nos ensinando duas coisas muito importantes, que no meio do nosso sofrimento, nós temos um grande sumo sacerdote que intercede por nós, e nós encontramos isso no autor aos Hebreus de novo, capítulo 4, versículo 15, preste atenção, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Observe o final do versículo, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a ser nossa semelhança, mas sem pecado. E o capítulo 7, versículo 25 e 26 de Hebreus complementa o que está sendo dito aqui no capítulo 4. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, em oração, para sempre, vivendo sempre para interceder por eles. E o versículo 26 de Hebreus 7, porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado de pecadores e exaltado acima dos céus. Então a primeira coisa que nós estamos aprendendo aqui no versículo 44, é que em meio às nossas aflições, às nossas agonias extremas, nós temos um sacerdote, um sumo sacerdote perfeito intercedendo por nós, e isso vai ser confirmado em Romanos capítulo 8. Mas a segunda coisa que nós estamos aprendendo no versículo 44, é que nós seres humanos, homens e mulheres crentes, nós estamos sujeitos a sermos atacados violentamente por tristeza e angústia. Pastor, por vezes eu me sinto tão triste, tão angustiado, tão angustiada, que às vezes eu penso que eu nem sou crente, porque Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a minha força. Eu devo me alegrar, deve ser renovada em mim a alegria da salvação, mas tem dias, pastor, que se eu pudesse eu nem levantava da cama. Às vezes não é um dia apenas, mas é um conjunto de dias, e eu tento alegrar o meu coração, mas o meu coração fica triste. Deixa eu dizer a você que o nosso Senhor, o nosso Redentor, em Lucas 22:44 é registrado que ele sofreu, ele se agonizou, ele se angustiou amarga e profundamente. E portanto nós também, como homens, estamos sujeitos a enfrentar esse tipo de problema. Mas o que o Evangelho está nos ensinando? Preste muita atenção nisso. O que o Evangelho está nos ensinando nessa noite, a partir desse versículo 44? Ele está nos ensinando pelo menos duas coisas. Primeiro, a não ficarmos prostrados, a não deixarmos com que essa tristeza, com que essa angústia nos domine ao ponto de nos matar, de tirar de nós a perspectiva do amanhã. Mas a segunda coisa que o Evangelho está nos ensinando é que nós não precisamos recorrer a terapias humanas. O Evangelho está nos ensinando que quanto mais angustiado nós estivermos, quanto mais atribulado nós estivermos, quanto mais as angústias, as agruras dessa vida se aumentarem, se avolumarem sobre nós, mais nós devemos orar fervorosa, intensa e seriamente. É por isso que é mais fácil você desistir, é por isso que é mais fácil você se entregar. E existe uma forma muito tentadora de você se entregar, é você colocar uma máscara, e você sorrir para as pessoas, e as pessoas perguntarem a você como é que você está, e você dizer, eu estou bem. Mas você sabe, e Deus sabe como é que você não está bem. É mais fácil fazer isso, é mais fácil você recorrer a pessoas, a homens, às vezes até crentes, e eu não estou dizendo que isso não pode ser feito, mas é mais fácil você fazer isso, do que você orar, do que você clamar a Deus,
do que você chorar na sua santa presença. E aqui, o que Cristo está fazendo no momento da maior agonia do seu ministério terreno é orar mais intensamente, mais séria e mais fervorosamente. O Evangelho está nos ensinando hoje: quanto mais aflitos vocês estiverem, mais orem, mais procurem a face de Deus em oração. Cristo está passando por isso, de modo que eu não tenho como expressar para vocês o que Ele está sentindo. Apenas o Evangelho diz que a sua aflição foi tão extrema que esse médico chamado Lucas detalha, é o único, na verdade, a registrar que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E deixa-me dizer aqui algumas coisas a você sobre isso. Eu preciso explicar isso para você. Estamos expondo o texto. É possível, científica e fisicamente, o fenômeno da hematidose, você soar sangue, os seus vasos romperem-se de tal forma que o seu sangue sair pelos poros. No entanto, deixe-me dizer que nós precisamos respeitar o que o texto está dizendo na sua língua original. Eu quero chamar a sua atenção para duas palavras: se tornou como gotas. A palavra gotas aqui é tromboi, que pode ser traduzido para coágulo. De fato, coágulo. E é por isso que alguns poucos teólogos entendem que Jesus aqui suou literalmente sangue. No entanto, existe uma palavra, uma conjunção adverbial comparativa, que é o como, que aqui tem o sentido de dizer como se estivesse, semelhantemente ou quase. Então, segundo o texto, Jesus não suou gotas de sangue, mas o seu suor foi tão intenso, o volume do seu suor, a espessura do seu suor foi tão intensa que era semelhante a gotas de sangue que escorriam pelo seu corpo e que caíam pesadas sobre a terra. O fato que o Evangelho está nos dizendo é que o efeito do seu sofrimento na alma estava afetando o seu próprio corpo físico de modo indescritivelmente grande. Mas o texto está dizendo que mesmo ele enfrentando essa aflição terrível, integral, quanto mais ele se sentia assim, mais ele orava intensamente. Esse é o padrão. Eu confesso a vocês que quando eu meditava neste versículo 44, eu dizia: meu Deus, como eu estou distante disso. A tendência do meu coração é, quanto mais aflito eu estou, é mais me afastar da oração e dizer: depois eu oro. Que padrão é esse? É o padrão que o Senhor deixa para nós. Estamos aflitos, devemos buscar a sua face. Mas então o versículo 45 nos diz que, levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. Observe o início do versículo 45. O texto não fala que Jesus se levantou da agonia, mas se levantou da oração. Ele estava em agonia, mas ele se levanta da oração. É o fim desse momento final de preparação. Faltam agora minutos para que o traidor chegue. Jesus volta para os seus discípulos, como já disse, e encontra eles dormindo por 2 vezes. Você sabe disso, é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. E talvez o primeiro impulso de nós que estamos olhando para o Evangelho é dizer: como é que pode isso? Jesus está sofrendo, está agonizando, e como é que pode por 2 vezes ele encontrar os seus discípulos dormindo? Mas então o Espírito Santo não nos deixa sem entender o que está acontecendo. Marcos capítulo 14, versículo 40, nos revela que eles dormiam porque os seus olhos estavam pesados. E eu quero dizer a você que sim, oração é exercício espiritual. Você consegue maratonar uma série de várias horas, mas passar 15 minutos orando é uma luta. No entanto, Lucas, o evangelista, traz uma informação ainda mais dramática, profunda e espiritual. Os olhos dele, segundo Marcos, estavam pesados, eles não estavam conseguindo se manter acordados. Por que eles estavam nessa condição? Porque eles estavam, segundo o evangelista Lucas, no final do versículo 45, dormindo de tristeza. O jardim do Getsêmani se tornou um jardim sombrio, um jardim de sofrimento, de tristeza. E deixe-me dizer a você que não só Jesus está experimentando essa tristeza, mas os seus discípulos também.
Eles estão tão tristes que eles não estão conseguindo ficar acordados. Mas eles são crentes. O Evangelho está nos dizendo que é possível que você seja um crente e que você seja acometido de tristeza, mesmo sendo crente. Momentos assim, momentos de profunda tristeza, enquanto você está lutando para fazer a vontade de Deus. Mas Deus, eu estou lutando para fazer a tua vontade e mesmo assim o meu coração está triste. Mas então, como nós devemos agir quando isso acontecer conosco? A resposta do Evangelho continua sendo a mesma para mim e para você. A mesma que foi para os discípulos é a mesma para nós, é a mesma para a sua igreja. Versículo 46. E disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Por que vocês estão dormindo? Jesus pergunta. Ele sabe por que eles estão dormindo. Estão dormindo de tristeza. Mas o que ele diz? Em outras palavras, por que vocês estão deixando com que essa tristeza tome conta de vocês, dominem vocês ao ponto de vocês dormirem? Não façam isso, não fiquem prostrados, não se deixem vencer pela tristeza. E então ele repete: orem. É como se Jesus estivesse dizendo: eu já ensinei vocês a orarem. Vocês me pediram no capítulo 11 desse mesmo Evangelho, Senhor, nos ensina a orar. Eu já ensinei vocês a orar. Eu já me revelei a vocês como um perfeito modelo de oração. É como se Jesus estivesse dizendo: foi por isso que eu trouxe vocês aqui, para o jardim da agonia, para ensinar vocês a orarem, para ensinar vocês a vencerem as tentações, para ensinar você, igreja, a vencer a tristeza, a vencer a angústia extrema que vocês vão enfrentar. Você quer vencer a tristeza? Quer vencer a angústia? Quer vencer a tentação antes que ele dê a luz e consume um pecado? Orem para que vocês não caiam em tentação. Orem para que vocês não sejam vencidos pelo desânimo. Orem para que vocês não sejam vencidos pelo abatimento que vai ser trazido sobre a vida de vocês pelos adversários do Evangelho. Orem para vencer o pecado e a tentação. Como John Owen, o puritano congregacional, entendeu muito bem como vencer o pecado e a tentação. Quem lembra desse livro? Quem lembra desse retiro? Orem para que vocês não caiam em tentação. Sim, igreja, jardim é lugar de beleza, de aroma, de viço, de vida. Mas houveram 2 jardins na história humana que foram jardins que se verteram em jardins de agonia. Aqui o nosso Senhor está enfrentando o verdadeiro e último jardim da agonia. Mas ele não está apenas enfrentando esse jardim, ele venceu esse jardim, ele se levantou não da agonia, ele se venceu da oração, da sua comunhão, da sua santa conversação com o Pai. Ele fez isso e levou para junto dele, lá no jardim da agonia, os seus discípulos, a mim e a vocês, representados nos apóstolos, para nos mostrar que nele nós também podemos vencer o jardim da agonia. Deixe-me dizer a você que o jardim da agonia, que foi inaugurado no Adão, lá no Éden, ele foi encerrado por Cristo, o segundo e perfeito Adão. Cristo sofreu as agonias da ira do Deus Todo-Poderoso, para que eu e você fôssemos salvos dos tormentos eternos e do grande jardim da agonia, que espera aqueles que estão rebeldes, inconversos contra Deus. Por isso eu quero encerrar essa mensagem me dirigindo a duas categorias de pessoas nessa noite. Primeiro a você, que ainda não reconheceu os seus pecados e não se rendeu ainda a Cristo. Deixe-me dizer a você de novo, Cristo enfrentou e venceu o jardim da agonia. No entanto, Apocalipse capítulo 19, versículo 15, nos diz que Ele mesmo, Cristo, é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele mesmo. O jardim da agonia está encerrado, sim, mas somente para aqueles que foram a esse jardim em Cristo. Aqueles que reconheceram o sacrifício de Cristo, não só na cruz, mas em todo o seu ministério terreno, passando pelo jardim da agonia. Deixe-me dizer a você que Apocalipse 19:15 nos diz que ainda existe um resquício desse imenso jardim de agonia, e é eterna agonia. É onde há trevas, pranto,
ranger de dente. Esse jardim maldito que espera aqueles rebeldes é um inferno. E somente Cristo pode livrar você desse jardim de agonia eterna. Talvez eu preferisse pregar uma outra mensagem no último domingo do ano de 2024. Certamente eu preferiria. Essa mensagem é dura. Mas deixe-me dizer a você que mais dura do que é esta mensagem evangélica é você olhar para Cristo e para esse sofrimento agonizante que Ele enfrentou pela vida do seu povo e você o desprezar. Isso é que é duro. Duro seria você ter hoje o seu último dia de vida e você ser privado de ouvir essa verdade que pode fazer a diferença para a sua eternidade. O Senhor tem o Éden restaurado para você, mas para isso você precisa aceitar o sofrimento de Cristo no jardim da agonia. Você precisa vencer o jardim da agonia inaugurado por Adão, e você não tem condições de fazer isso sozinho, sozinha, mas somente em Cristo. Entregue-se a Cristo hoje e desfrute do alívio que Ele concede a todos aqueles que estão nele. Em segundo lugar, eu quero me dirigir a você que já é crente. De fato, a igreja está representada em Cristo. Cristo sofreu no jardim da agonia, mas isso não significa, como nós vimos hoje, que você, igreja, está isenta de sofrer nessa jornada, mesmo que você seja fiel, mesmo que você esteja junto a Cristo, se esforçando para estar acordada. Você está ainda, igreja do Senhor, exposta, sujeita a sofrer nesta vida. Mas existe uma diferença entre o sofrimento que Cristo enfrentou e o sofrimento que eu e você enfrentamos hoje como crentes. O sofrimento que Cristo enfrentou foi por causa da ira de Deus, da ira do Deus Todo-Poderoso. Vamos voltar a falar sobre isso um pouco mais adiante, na cruz. O sofrimento que eu e você enfrentamos não é por causa da ira, é por causa do seu amor, porque Ele nos alcançou, Ele nos amou primeiro, e hoje nós vivemos para Ele, lutamos para viver uma vida de santidade e fazer a sua vontade, e por isso sofremos. Muitos cristãos, muitos crentes tombaram por causa disso, sofreram agonias terríveis, foram queimados vivos. Mas esse sofrimento não é por causa da ira de Deus, é por causa do amor de Deus. Você é crente, você está agoniado por alguma coisa, está aflito, triste, desanimado. Deixa eu dizer a você, se você é um crente, deixa eu dizer a você que essa agonia que você está enfrentando na sua vida, ela não se compara à agonia que Cristo enfrentou por causa da ira de Deus em seu favor. Suporte essa agonia, enfrente essa agonia, vença essa agonia. Mas como, pastor? Em Cristo. Mas como, pastor? De modo prático, vigiando, estando acordado, acordada, de pé e orando. Quando você estiver triste, cabisbaixo, achando que está dando tudo errado na sua vida, achando que as coisas não vão acontecer, quando você estiver extremamente angustiado, angustiada, levante-se, ouça Cristo chamar você. Porque você está dormindo, levante-se, fique de pé, vigie e ore, para que você não caia em tentação, para que essa tristeza não se consuma em você no pecado. Ouça Cristo chamar você, igreja do Senhor, e enfrente as agonias e as tristezas que você tem que passar nesta vida. Aprenda com o seu Senhor, no meio das adversidades que você enfrentar nessa vida. Volte-se para Deus. Volte-se para o seu Pai e clame: Abba, Pai. Diga a Ele: Pai, eu estou sofrendo. Se possível for, passe de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que o Senhor aplique a palavra do seu Evangelho ao nosso coração. Santifique a nós que já somos crentes, que já reconhecemos os nossos pecados e já nos entregamos a Cristo como nosso Senhor. Decolocamos nossas armas no chão e dissemos: a minha sabedoria não é nada perto da sabedoria do Evangelho de Cristo. E que a palavra do Evangelho, o Espírito Santo, se digne aplicar a palavra do Evangelho ao seu coração. Se você ainda não reconheceu publicamente, se você crê no seu coração, mas você não confessou publicamente, conforme Romanos 10:10 ensina,
Se você não confessou publicamente ainda Cristo como seu Salvador, que você faça isso, para que você possa experimentar da paz que Ele prometeu e deu ao seu povo, mesmo quando ele está passando e enfrentando agonias nessa vida. O Espírito Santo aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Ó nosso Deus, como eu gostaria, Senhor, de ter condições de transmitir à Tua igreja o tanto de agonia que o Senhor enfrentou naquela noite, naquele começo de madrugada. Essa agonia e esse sofrimento foi por nossa causa, foi em nosso lugar. Era para nós vivermos todos os dias da eternidade no jardim da agonia, sofrendo o peso da mão irada de Deus contra nós. Sim, um Deus de amor, mas também um Deus de justiça. Mas embora a nossa mente seja tão pequena para alcançar a profundidade destas verdades, nós queremos, naquilo que nós entendemos da Tua palavra, dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, nos perdoe pelos nossos pecados, por fazer o Senhor passar por terrível agonia por nossa causa. Ah, Deus, nos ajude a sermos santos. Nos ajude a andarmos de modo digno nessa vocação que recebemos do Senhor. O Senhor sofreu tudo isso para que nós fôssemos Teus, Senhor. Nos ajude, ó Deus, para que nós possamos enfrentar, sim, tristeza, agonia, lutas nessa vida, mas sabendo que no Senhor nós somos mais que vencedores. Não está reservado mais para nós o jardim da agonia, mas o jardim restaurado do Éden. Não nos deixe ficar prostrados, não deixe com que os nossos olhos pesem ao ponto de nos fazer dormir. Nos ajude a levantarmos, Senhor, e a orarmos vigilantes, a clamarmos Abba Pai e a recebermos do Senhor livramento nas tentações, para não pecarmos contra o Senhor. Ó Deus, aplique a Tua palavra aos nossos corações, é o que nós humildemente te suplicamos, em nome de Jesus. Amém.